Slide. Sim. Pronto. Agora sim. Bom, vamos lá. Bom dia. Bom Eu vou dia. falar um pouco sobre introdução ao QA e como o testador ele vai enxergar um sistema. Porque eu atualmente estou fazendo um bootcamp da Compass UOL que é voltado para esse assunto e eu achei bastante interessante de trazer para uma aula aqui, já que a gente está desenvolvendo sistemas também. Bom, o que é um QA? QA, ou Quality Assurance, quando não é apenas encontrar bugs, mas ajudar a entregar softwares com qualidade. Quando as pessoas eles pensam em QA, normalmente eles vão imaginar alguém clicando em botões e procurando bugs. Mas a verdade é que QA ele não vai só testar, ele ele é responsável por ajudar e garantir qualidade do produto durante todo o desenvolvimento, desde a análise dos requisitos até a área de entrega do produto final. Por exemplo, o QA ele pode participar desde a análise do requisito. Se um requisito estiver mal feito, mesmo que o sistema seja desenvolvido corretamente, ele pode atender algo diferente do que o cliente ele esperava. Então, o QA ele não vai trabalhar apenas encontrando problemas, ele ajuda a prevenir problemas também. Um ponto que é bem importante na área é erro, defeito e falha, porque muita gente no dia a dia confunde isso. Vou trazer aqui um exemplo. Imagine que eu esteja desenvolvendo um sistema bancário. O cliente ele pede que o sistema ele aplique 10% de desconto, mas o desenvolvedor, que seria eu, entende errado e coloca só 1%. Esse entendimento ele vai ser incorreto e é um erro. Quando ele vai implementar isso no código, surge um defeito. E quando o cliente ele utiliza o sistema e percebe que o desconto está errado, aí temos uma falha. Por quê? Porque o erro ele é a ação humana incorreta durante o desenvolvimento de código. É quando estou codando, eu erro uma lógica, por exemplo. O defeito, ele vai ser gerado pelo erro. É quando a gente já está rodando o sistema, por exemplo, e vai ter um bug naquele software. Já a falha vai ser quando o usuário final ele vai encontrar essa falha. Quando o meu cliente ele vai encontrar essa falha que foi gerada pelo aquele meu erro lá no começo que eu não ajeitei. E quanto mais tarde a gente encontrar esse erro, esse defeito, essa falha para corrigir, mais caro, porque vai demandar mais tempo e vai demandar mais trabalho. Porque, por exemplo, se eu encontrar esse meu bug só quando ele estiver no ambiente de produção, eu vou ter que mexer em várias coisas no código ainda. Eles são sinônimos, mas na área de testes eles têm significados diferentes. Vocês já encontraram algum sistema que tenha tido algum bug, algum defeito, falha no caso? Eu já tive um problema de que no celular eu não conseguia resolver. Na tela de responsividade não aparecia o botão ficava cortado. Aí quando eu deitava a tela do celular eu consegui resolver, mas assim, aí o botão aparecia, mas os textos ficavam quebrados, sabe? Era do banco Cicobi. Pronto, isso é uma grande falha que tem que ser evitada se tiver um testador no QA. Aqui a gente tem os principais tipos de testes, que é o funcional,
que ele vai validar se o sistema realmente faz o que ele deveria fazer. Ele é o tipo de teste mais conhecido. Por um exemplo, se eu clico em login, ele realmente vai fazer login ou não? De integração, ele vai validar se os módulos e sistemas eles se comunicam corretamente. Quando eu comecei a estudar testes de API usando Postman e PyTest, eu percebi muito a importância da integração durante esses testes, porque não vai adiantar o front-end funcionar se a API que eu estou utilizando ela não vai responder corretamente. E nem adianta a API funcionar se ela não consegue acessar o banco de dados. No nosso Geekverse, que foi um projeto que eu desenvolvi, tinha que ter essa validação de integração, que a gente faz até com Cypress, se o meu sistema, o meu front e o meu back está acessando realmente o banco de dados. Então, isso é um exemplo de testes de integração. O de regressão, ele vai garantir que o que já funcionava, ele vai continuar funcionando. No Geekverse, eu fazia alterações em algumas funcionalidades, porque a gente sempre está alterando algo e existe o risco de quebrar algo que já funcionava e acontece muito, muito. Por isso que mesmo você fazendo um teste, esse teste tendo funcionado, e a gente tendo que corrigir algo, a gente tem que testar novamente para ver se não quebrou e continua funcionando normal. É exatamente isso que o teste de regressão ele vai procurar evitar. Agora, como que ele vai enxergar um sistema? Eu gosto muito desse slide porque ele vai mostrar a principal diferença entre um QA e um usuário final. O usuário ele quer só usar o sistema. Já o QA ele vai tentar, ele quer entender os limites do sistema. Quando o usuário vai perguntar, ele só pergunta, funciona ou não funciona? O QA ele vai perguntar, e se eu ficar errado? E se eu colocar números onde deveriam ter letras? E se eu deixar campos vazios? E se eu enviar um formulário 20 vezes? O que é que vai acontecer? E se eu acessar pelo celular, será que vai ser responsivo? Será que eu vou conseguir acessar? Igual a Liliane falou que não conseguia acessar pelo celular, mas pelo computador sim. E se a internet cair durante a compra? O que é que vai acontecer? Por isso que o QA ele tem que ter essa mentalidade investigativa, porque ele está sempre tentando prever situações que talvez ninguém tenha pensado. Eu trouxe aqui uma foto sobre o que o usuário faz e o que o QA faz. O usuário ele vai testar, vai fazer um login, enquanto o QA ele vai fazer um teste de um login inválido. Por exemplo, com um campo vazio ou com um e-mail errado. O usuário ele vai só comprar um produto, enquanto que ele vai testar um pagamento falho, com um cartão errado ou com uma bandeira que não seja aceita. O usuário ele vai só pesquisar um item, enquanto que ele vai testar uma pesquisa vazia ou um erro de nome, por exemplo, para ver o que vai acontecer. O usuário ele vai navegar novamente e o QA ele vai testar cenários extremos. Como estudo de caso, eu trouxe uma prática para a página de produto Geekverse, que é o sistema que eu desenvolvi, foi uma sugestão da Liliane e achei bem interessante. Como usuário, eu provavelmente olharia apenas o produto, mas o que ele olharia? Os detalhes. Bom, a imagem está carregando? Está carregando. O preço, ele está correto? Será que está correto? O botão de comprar, ele está funcionando e está levando para o link certo? Vamos ver se está funcionando e levando para o link certo. Vocês estão enxergando? Graças a Deus. Tá dando uma piscada só pra mim? Tá dando umas bugadas. Sim, ele tá dando esses flashes, assim. Mas deu certo agora? Deu. Beleza. Aí, a gente pode ver que ele está levando para o link certo e o preço que estava aqui no Geekverse, ele está certo.
também. Esse botão favoritar funciona? Vocês estão vendo o que tivesse ainda? Tô vendo a Shopee. Não? Agora tá a Shopee carregando. Agora tá voltando o Geekverse. Pronto. Esse botão favoritar funciona? Não, não funciona. Então, o que é que ele tá fazendo aqui? Bom, porque no começo eu pensei que ia ter login, né? E eu queria adicionar essa funcionalidade de favoritar quando você fizesse o login. Só que a Edmar falou que não, que seria melhor assim. Então, eu tenho que fazer o quê? Tirar esse favoritar, já que ele não está servindo para nada, né? Pode falar, Renata. Você tá no mudo. Você tá no mudo, Reva. Antes de você tirar o favoritar, eu preciso sair do mudo, né? E daí tem uma coisa que você podia dar uma pesquisada, só se você tem interesse. A pessoa não vai ter o login, né? Mas se ela usar o mesmo navegador para acessar o site sempre, você pode gravar os favoritos da pessoa no local storage do navegador. Então, daí, quando aquela mesma pessoa, naquele mesmo navegador entrar, o seu site olha o local storage do navegador e aí você identifica que tem um favorito daquela pessoa ali. É 100% seguro? Não, porque se a pessoa compartilhar o browser, o navegador com outra pessoa, o favorito vai estar no mesmo browser, né? Então vai misturar. Mas você não perde o favorito, entendeu? E aí você aprende uma coisa nova. Não sabia disso, então, muito interessante. Vou tentar, vou pesquisar e ver se eu consigo aplicar. Legal. Pode falar, Liliane. Eu não sei, assim, como é que você tá. Eu sei que você tá quase saindo do Titãs, mas eu conversaria internamente para continuar trabalhando no seu projeto, se é do seu interesse, e implementaria o login, porque eu tava querendo comprar um mouse e eu compraria com o seu link. Então, assim, não sei como é que você pensa sobre o seu projeto pós-Titãs, mas eu acho que ele serviria, sim, como uma renda. E não sei, eu acho que, tipo, eu queria fazer o seu projeto, saca? Queria ter eu acho bem bacana. Né? Você queria fazer meu projeto, né? Mas ele já tá pronto. Eu realmente pretendo continuar com o projeto, sim, porque atualmente tá bem corrido, porque eu tô com capacito, tô com esse bootcamp, que é um processo seletivo que eu tô fazendo, tô com os Titãs e ainda tô fazendo TCC da faculdade, mas eu pretendo, sim, continuar com esse meu projeto. Continuando. A Fernanda. Ele vai funcionar em diferentes tamanhos de tela? A responsividade foi algo que eu tenho que aplicar. Acho que a Fernanda também tinha levantado a mão. Fernanda levantou a mão? Levantou. Sim. Pode falar, amiga. Fale. É que o Reva citou o local storage e eu lembrei que eu já usei uma vez o local storage mas foi para um site mais simples. Foi para um diário do humor, que foi um trabalho, inclusive. E é bem legal, o local storage, ele salva, guarda as coisas, mesmo sem precisar de um usuário. É interessante usar isso. Vou tentar usar, sim. Bom, a gente tem aqui funcionando aqui para um iPhone SE. Normalmente. Eu achei que esse meu navbar, ele tá muito pequenininho. Eu acho que eu vou ter que dar uma melhorada nisso aqui. Tô aceitando sugestões, tá? Pode falar, Fernanda. Uma sugestão é usar o hambúrguer. E eu tava pensando em usar um hambúrguer mesmo, porque aí eu vou só clicar e ele vai abrir assim do lado. Porque o navbar tá muito pequenininho, quem usa o celular não vai conseguir clicar direito. Outra, se vocês tiverem sugestões para melhorar a responsividade, tá? Eu tô aceitando. Por que que tá mudando a tela? Ai, já ia dizer, só tô dando duas. tá funcionando agora? Agora tá. Tá ótimo. Pronto. Vamos ver se funciona aqui também. Funciona, né? Vai funcionar.
Acho que é quando eu mudo de tela que fica dando essa interferência. Ou seja, a responsividade também está funcionando. Aí temos outro botão aqui, que é o de compartilhar link. Vamos ver se está funcionando também. Vamos compartilhar aqui no WhatsApp. Botei esse link. Postei Liane. Voltando para cá. Sobre a imagem, durante o meu processo de desenvolvimento, eu tive vários problemas com essa imagem, porque ela salvava, só que não aparecia aqui de jeito nenhum, depois que eu subi para o ambiente em produção, que eu coloquei. Acho que por causa que, como a gente não consegue acessar o terminal e rodar comandos SSH, através de SSH, aí dá esse probleminha. Porém, eu fiz que salvasse diretamente numa pasta lá, que aí funcionou. E esse é um exemplo de situações reais que o QA ele poderia identificar. Aqui no final, trouxe uma frasezinha para vocês, que qualidade ela não acontece por acaso. Ela é construída e validada durante todo o desenvolvimento, desde os requisitos até a entrega do produto. Sei que está tremendo aí, mas vocês estão vendo minha página no final. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não sou expert em QA, mas estou aprendendo agora. Eu acho que é um assunto muito interessante que para nós desenvolvedores temos que ter esse conhecimento. Eu tenho uma dúvida conceitual, assim, porque na minha cabeça, todo desenvolvedor deveria ser QA. Ele deveria entrar no projeto dele, no código dele, e pensar assim, vou testar tudo para ver se dá erro, né? Porque ele não é o usuário final que só testa o básico às vezes, né? Se bem que o usuário final, ele faz umas coisas que a gente não acredita. Mas assim, eu não consigo entender por que talvez seja por conta do fluxo acelerado. Aí não dá para o cara fazer e testar. Mas se realmente ele é uma pessoa de qualidade, ele deveria testar o que ele está fazendo. Sim, acho que mas talvez seja pelo fluxo de desenvolvimento, de entrega rápida, talvez seja interessante ter alguém só para testar aquilo, que tenha conhecimento de todos os fundamentos que o QA prega, porque para testar a pessoa também tem que ter conhecimento em outras ferramentas, como Postman, não sei se vocês conhecem, mas também serve para testar, e PyTest também, que foi algo que eu aprendi agora, Postman e PyTest. E não só Cypress, que a gente consegue testar diretamente no nosso próprio sistema. O PyTest, não. Ele vai pegar APIs e vai conseguir conectar tudo e fazer os testes. Eu acho que é interessante essa divisão, porque aí o desenvolvedor ele consegue fazer o seu trabalho e o QA também. Mas só que vai ter aquele acompanhamento ali, e o QA ele vai ter o tempo de testar mais a fundo que talvez o tempo que o desenvolvedor não tenha. Tá bom. Minha dúvida é... Todo mundo fala bem de TDD, de desenvolvimento orientado a testes. Acho que vocês já ouviram falar isso. Vocês concordam? Se sim, por quê? Todos nós? Vamos começar por ti, né? Tá. Que apresentou para nós. E daí depois que a gente aprendeu contigo, a opinião dos... Acho que sim, porque a gente sempre tem que estar testando para que
a gente encontre o erro, defeito ou falha o mais rápido possível e assim a gente consiga resolver. Porque como eu tinha falado no começo, acho que você não estava ainda, que quanto mais tarde a gente encontrar o erro, o defeito ou a falha, mais caro é. Seja em questões de desenvolvimento, de tempo ou de dinheiro mesmo. Concordo. Mas aí eu trago uma dificuldade comum. Vamos ver se vocês compartilham dessa mesma dificuldade, se a gente chega a alguma conclusão. O que eu vejo que é bastante difícil quando a gente aprende sobre teste. Passou comigo, passou com todo mundo. A gente sabe como é bom, a gente sabe qual a vantagem que ele traz, a gente sabe todos os benefícios. E também os contrapontos, né? Todos os malefícios de não usar. Mas daí, na hora de começar, sempre tem aquela trava, né? Como é que eu vou testar? Como que eu vou começar pelo teste? A gente, geralmente, quando aprende a programar, a gente aprende, ok, eu entendi qual é o resultado final, agora eu tenho que inventar um código aqui que chega ali, né? E daí a gente vai melhorando o algoritmo a cada vez que a gente vai aprendendo coisas novas, para ele ficar mais genérico, mais, né, reutilizável, etc. Agora, quando a gente vai fazer um teste, a gente não está só querendo chegar naquele objetivo, né? A gente quer garantir que, caso aquele objetivo não seja atingido, o que acontece? Ele não pode quebrar, né? Então, muda completamente como a gente enxerga o problema, né? E eu vejo que grande parte de quando a gente está passando por esse processo de aprender a programar e começar a escrever teste, é entender o que é que eu tenho que testar. Sim. O que é que eu tenho que testar para fazer com que ele quebre ou não quebre? O que ele exato. E daí, você comentou Postman, você comentou o PyTest, você comentou do Cypress, que cobrem diferentes camadas da pirâmide de teste, né? O Cypress, ele pode testar end-to-end, controlando o browser, como a gente está acostumado, né? Mas o Cypress também tem outras camadas de teste que dá para usar se a gente quiser, né? Para fazer teste unitário, teste funcional, com o Cypress. Cada um desses testes, eles vão testar coisas diferentes. Certo? E como é que eu vou identificar quando usar qual? Pronto. Aí é algo que a gente tem que saber estudando, né? Porque eu ainda não sei. Sendo bem sincera aqui, que eu comecei agora nessa área de QA, né? Eu sabia só o básico ali de Cypress, e agora que, acho que está com umas 2 semanas, que eu estou estudando sobre QA, os fundamentos, como usar PyTest, como usar Postman. Então, acho que eu tenho muito para aprender ainda, como usar e quando usar cada um. Então, se vocês souberem e puder me dizer, eu já agradeço, porque aí já é mais um conhecimento a mais para mim, então não vou precisar estar pesquisando. Excelente. Tá. O que eu posso já te dizer, então, para já te adiantar? Grande parte das coisas que a gente vai fazer com o desenvolvimento orientado a teste, para escrever o teste primeiro, é a gente fazer da camada mais básica para ir subindo para a camada mais complexa, né? Então, a camada mais básica, que é os testes unitários, que a gente aprende que são os testes mais de baixo nível, a gente vai fazer o teste de uma entrada de algum dado, algum processamento desse dado que acabou de entrar na nossa função, e tem que sair de um outro jeito, né? É isso que uma função faz, né? Recebe alguma coisa, processa ela e devolve na saída. Às vezes não devolve nada, né? A função faz isso. Então,
o teste vai garantir que quando entra algo aqui na minha função, vai passar a função e a saída vai ter que ser exatamente a única coisa que aquela função pode devolver. Se não for aquilo, então está errado. Se o dado de entrada não está na estrutura que deveria, se não é o tipo de dado que a gente quer, se ele não passa no critério para ser a entrada do dado que a gente precisa, o teste já tem que falhar. E a gente garante nesse teste que a saída vai ser sempre ou aquela lá, ou o tratamento do erro X, caso a entrada for Y, ou caso a entrada for Z. Né? Então, daí, nesse caso, o que a gente faria? Eu preciso fazer uma função que recebe o nome da pessoa e dá um oi no final. Vou começar desenvolvendo com o teste primeiro. Então, não vou escrever a função que recebe o nome da pessoa. Eu vou escrever uma função que vai chamar a função que recebe o nome da pessoa, certo? Então, eu faço uma função que recebe o nome da pessoa falsa. E daí, essa função deveria retornar uma mensagem Y, certo? Como a função ainda não existe, ela não recebe nada, ela não resulta nada. Mas o meu teste já pode validar. Quando eu chamar X, essa função tem que retornar o olá e a variável tal, certo? O meu teste faz isso. A função ainda não existe. Então, quando eu rodar o meu teste agora, vai falar, função inexistente, não consigo chamar essa função. Falhou o teste. Ótimo, começou do jeito certo. O primeiro teste já está falhando. Agora eu escrevo a função. A função ainda não faz o que ela deveria fazer, mas agora já mudou o erro, não é? Agora a função existe, mas ela não retorna o dado. Beleza? Então agora o meu teste já validou que a função existe e ele vai quebrar quando ela não existe. Agora, a função já existe, mas eu ainda não passei o dado que eu queria. Ela recebe um nome, eu mandei vazio. Vazio não pode, vai dar erro. E aí meu teste pegou. Agora eu mandei um nome, só que eu mandei com só 3 letras, e o nome só pode ter a partir de mais de 3. Então já vai dar outro erro. Entende? Então daí a gente vai de pedacinho em pedacinho até a função que só tinha que receber a variável A e escrever o olá variável A. Agora eu já consegui que tudo quebrou antes de eu terminar de escrever a função. Eu já sei tudo que pode acontecer. Porque todos os pedacinhos que estavam faltando, eu vi o teste quebrar antes. Quando a gente começa sem fazer esse exercício, né, começar por esse jeito, a gente não pega esse ritmo, né? E daí a gente parece estar perdendo tempo. Para que eu vou escrever um teste com uma função que nem existe ainda? Né? Mas aí é que tá a questão. Quando a gente começa vendo o que é que eu estou testando, ajuda para mim a entender o que a minha função precisa receber e a única coisa que ela tem que devolver. Porque eu não estou tão correndo a ponto de só fazer a função imprimir a coisa que ela precisava imprimir, que é o olá. Entendeu? Então daí eu consigo pensar, tá, mas e se eu não mandar... E se eu mandar número ao invés de letra? Nome de pessoa não pode começar com número. Então daí eu já valido isso. Entende? Para mim foi bem difícil mudar essa chave, sabe? Quando eu comecei, eu não pensava assim. Eu falava, não, mas essa função aqui é tão fácil, nunca vai dar erro. Essa função aqui eu tenho certeza que ela não vai dar erro. Mas aumenta também o nível de complexidade, né? O Edmar fala isso às vezes. Ele fala que um bom desenvolvedor, ele começa pelos testes. Aí depois é que ele vai programar. Tá, mas é difícil você começar pelos testes. Eu entendo que é uma qualidade de um desenvolvedor, mas eu acho super difícil. Porque fica muito mais abstrato. Sim, fica. Vai começar, dependendo de quão profundo você vai testar, vai exigir que você já tenha um conhecimento muito profundo de toda a arquitetura. Porque, às vezes, você vai precisar criar um espantalho, né? Do que você tem que testar. Não é aquela coisa, é um objeto que, quando você chama só um método dele, o método dele retorna o resultado falso que você precisa para o seu teste, né? Que é um mock. Nossa, até a pessoa entender todos esses conceitos, conseguir fazer isso, ela já tem que manjar bastante coisa já. Né? Ela já tem que entender até o software que ela está construindo, senão como é que ela vai conseguir criar um mock de alguma coisa que ela nem sabe como funciona, né?
Aí, claro, todos esses frameworks de teste, eles ajudam a gente porque ele tem algum método ali que já faz metade das coisas pra gente e tal, mas de qualquer maneira a gente vai ter que aprender o framework, né? Então tem essa barreira aí ainda para passar. Mas, de fato, não tem como um atalho, eu acho, né? A complexidade vai aumentar, sim. Ao longo do decorrer da carreira da pessoa, a complexidade só aumenta. Então, na minha opinião, quanto antes você se acostumar com isso, melhor. Porque daí você tem mais tempo de praticar, né? Ao invés de ir caminhando às cegas até bater a cara na parede, porque agora não tem mais como evitar, agora eu vou ter que aprender isso aqui, né? E hoje em dia é muito mais fácil do que antes, né? Porque hoje em dia você pede pro Cloud ali, você pede pro GPT, eles fazem para ti o teste, você não precisa nem entender o que o teste está fazendo. Não que isso seja o ideal, mas é mais fácil. Mas aí eu acho que é o ponto, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade que você pode pedir para, ao invés da IA só escrever o código para ti, para ela te acompanhar a fazer aquilo, né? Ou seja, ela faz e te explica, e não só te entrega o código. E explica o racional, a lógica por trás, de por que aquele teste está estruturado daquele jeito. Então, daí, ainda que você não tenha escrito e passado pela dor de aprender, que de fato é quando a gente fixa, né? Se a gente não passa por esse estresse de aprender, a gente não fixa, né? Então, só fazer a IA escrever para ti, você não vai fixar, eu garanto. Mas se você fizer ela, pelo menos construir uma linha de pensamento de como que aquele teste foi feito, aí você só não recebeu o teste, você entendeu por que aquele teste foi escrito daquele jeito. E mesmo que você não tenha passado por, né, o esforço cognitivo de criar o teste que vai fazer, né, uma nova conexão neural, que daí vai virar memória, etc, etc, etc. Mas pelo menos você entendeu a lógica do processo e você vai falar, agora eu entendi. Então, se eu já entendi, fica mais fácil de eu deduzir da próxima vez, né? Então, eu seguiria por esse caminho, eu recomendaria isso. E a questão de prática, sabe? Porque no começo a gente passa por essa parte, não sei nem como testar, tem que colocar uma complexidade que eu ainda nem consigo entender direito, mas é tudo uma questão de prática, né? A gente geralmente deixa para praticar, vamos supor, fazer teste, quando eu estou fazendo um exercício de teste automatizado. Ou quando tem uma tarefa que eu agora tenho que entregar, é obrigação, tenho que entregar, agora eu tenho que fazer esse teste, né? Não é o melhor momento para a gente praticar ali. Ali a gente já devia estar sabendo, né? No exercício, beleza, o exercício está certo, que exercício para isso. Ou seja, o ideal seria, se eu ainda não estou com essa prática, qual é a coisa mais simples que eu consigo pensar, pegar na internet, qualquer coisa assim, para fazer um teste ali. Aí faz o mais simples de todos, não importa, é só repetir várias vezes, para você começar a não precisar ter que pensar para escrever aquele. Porque daí vai começar a ficar fácil, né? Eu sempre tenho que fazer o tratamento de X, então você começa a já pegar o padrão de que quando a função é daquele jeito, você tem que testar sempre X, Y e Z. E é só com a prática que a gente vai conseguir chegar nesse reconhecimento, né? Reconheço todos esses padrões aqui, agora eu já sei que quando geralmente é isso, é assim que faz. O que vocês, por exemplo, têm usado bastante é o Cypress para fazer teste end-to-end. Uma coisa que seria interessante fazer tem alguma outra coisa de JavaScript no meu projeto? Tem. De repente eu pego o Cypress aqui e faço um teste unitário de alguma dessas funções aqui de JavaScript, só para ver como é que funciona fazer teste unitário com o Cypress. Sabe? Não vai ser um blocker, porque não é uma coisa que está impedindo você de entregar nada do projeto, mas você já aproveita para conhecer um pouquinho melhor do framework, testa um pedacinho que não vai quebrar nada, né? E usa aquilo só como prática. Vou reservar 1 hora, 30 minutos, para tentar fazer mais um teste aqui para mais uma outra coisa aqui. E depois mais uma coisinha aqui. Depois mais outra coisinha ali. É isso. Eu queria só, talvez, fazer um fechamento aqui da sua apresentação, Rayane. Gostei bastante. Eu gosto muito de você apresentando em algo que outra pessoa fez. Porque a gente fala assim, o outro fez, o outro tá errado e tudo bem, entende? Mas, assim,
fazer o que você fez, eu acho que demanda um pouco mais de maturidade. Olha, esse favorito tá aqui, ele nem deveria estar aqui, mas é porque eu pensei nisso. Isso é legal, sabe? Isso mostra que você tá disposta a ver no que você pode melhorar. Então, de uma maneira geral, é isso. Gosto muito das suas apresentações. Acho que falta um pouco de soft skills, de alguns detalhes que você pode melhorar sim, e que isso pode te ajudar a conseguir uma vaga com toda certeza, sabe? Concordo. Cri, 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 cri. É isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Podemos encerrar? Rayane quer falar alguma coisa? Não, só obrigada, gente, pelos elogios, pelos carões. A vida é assim, a gente tem que ter esses carões para crescimento e eu levo isso muito bem. Quando são críticas construtivas. Excelente. Então tá. Beijos. Todos nós erramos e errar é um processo, né? Eu acho que nem é um erro, é uma construção. Gostei muito da sua apresentação, Rayane, foi muito boa. Você explica bem, deu para entender bem o que você quis passar pra gente. Arrasou. Obrigada, linda. Então, tchau, linda. Então, tchau.